Olá, aqui Hudson Medeiros e a nossa plataforma aqui, Brasil de Joelhos, mobilizando oração e adoração, mover profético e o avanço no reino, o avanço apostólico. Nós estamos numa década importantíssima para o propósito de Deus para o Brasil e uma das coisas que estamos trabalhando nessa série de fé e política é exatamente sobre a atuação de pastores, líderes, profetas, apóstolos, hoje, sendo como esses sentinelas das muralhas, alertando contra os perigos que ameaçam a sociedade e o governo. Esses homens de Deus, essa liderança profética de Deus, deve estar despertada para fazer essas duas coisas, não é? Agir como sentinela e também ser essa equipe que equipa. Ser esses que estão equipando os santos para a obra do ministério, equipando a igreja com os princípios bíblicos sobre governo e sobre questões públicas, para que a igreja pense e haja no modelo bíblico e possa produzir liberdade, possa ser essa testemunha de Deus no meio de uma sociedade que está em decadência, quebrada em muitas das suas instituições, dos seus valores. Então, existe uma responsabilidade. Eu quero falar com você, líder hoje, líder profético, líder dos 5 ministérios, sobre essa responsabilidade dos pastores, que inclui equipar os santos para cumprirem os seus deveres civis. Nós temos deveres civis e esses deveres, cada um dos servos de Deus que atuam na sociedade precisam ser equipados, preparados para serem sal nessa arena pública e de modo que eles possam transcender essas ideias dos partidos e mesmo de personalidades, de líderes públicos que estão tentando trazer outra direção para a sociedade, outra direção para o próprio governo. E como cristãos, nós temos um dever para com Deus, nós temos um dever para com o nosso país, nós temos um dever para com a nossa família, nós temos um dever para conosco mesmos, com cada um de nós. Nós temos uma cidadania do céu, mas também temos uma cidadania na nação onde fomos colocados para cumprir a grande comissão, começando aqui nessa nação e em várias nações da terra. Então, é muito relevante que líderes e servos de Deus sejam esses sentinelas nas muralhas que, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, agora mesmo na pandemia, onde há muitas restrições e uma tentativa de tomar essa liberdade, tomar direitos civis e responsabilidades que os cidadãos têm, nós temos aí uma grande oportunidade para agir socialmente, mas também não permitir que distorções se estabeleçam para impedir o desenvolvimento do propósito de Deus para uma nação como a nossa. Você sabe que diariamente a mídia está trabalhando muitas vezes nessa distorção, trazendo conceitos, trazendo realidades que não são exatamente a verdade sobre o que está acontecendo. Então, nós temos que alertar, temos que ensinar a igreja a ser aquela que está alerta, que pensa, que reflete sobre tudo que é trazido. Vários extremos trágicos estão sendo colocados na arena nessas arenas públicas das ideias, e muitas dessas ideias trazem e são pura confusão, e são confusão para os cristãos e são confusão também para os não cristãos. E nós, como cidadãos comprometidos com a verdade do reino de Deus,
temos também deveres civis e temos a verdade cristã. Então nós precisamos, com equilíbrio, essa é uma palavra-chave, com equilíbrio, com sabedoria, administrar isso nesses dias tão desafiadores, né? Então, a tendência do homem sem Deus é a desordem, é um funcionamento desrespeitando as próprias leis, e nós precisamos temer ter cuidado com o bem-estar dos governos, para que as leis que foram acordadas funcionem. Essa é parte dos nossos deveres civis. E todos os membros da igreja precisam ser orientados a isso, a realmente defender aquilo que é verdadeiro e justo, que está acordado entre a sociedade e os governantes. Isso é muito importante, estabelecer essa vigilância, esse sentinela nas muralhas, a liderança que funciona como um sentinela nas muralhas, não permitindo que leis injustas, não permitindo que a liberdade seja tirada, que o roubo se estabeleça, que a destruição da vida, a destruição da família, todas essas coisas, nós somos chamados a ficar alerta, né? A ver esses perigos, a ver essas ameaças e atuarmos como aqueles que fazem o trabalho de acordar os que dormem para aquilo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, apontar uma direção. E, quando isso acontece, nós temos, então, a voz profética para lançar princípios, e esses princípios vão causar uma diferença, vão influenciar, e é exatamente essa influência que a sociedade está precisando agora. É claro que alguns homens e mulheres não querem Deus, né? A sociedade atual, uma boa parte dela não quer Deus, ela não quer as leis de Deus, não quer os princípios de Deus. Mas nós somos os homens e mulheres de Deus, os filhos de Deus, enviados para estar nesse meio, nessa sociedade, e dar a oportunidade, deixar disponível a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem, que é a vida de Cristo. A solução para o mundo quebrado, para a sociedade, é o conhecimento de Deus na face de Cristo. Todos os homens devem saber dessa verdade, devem ser informados a respeito disso. O que eles vão decidir, o que eles vão fazer, cada um deles vai, então, ter que chegar a essa decisão e ver o que vai fazer de fato. Mas a nossa responsabilidade é ser essa testemunha, é ser esse povo profético que procura compreender as diversas cosmovisões que existem agora. Por exemplo, a pós-modernidade agora é uma cosmovisão, é uma visão de mundo que está avassaladora, de maneira avassaladora, avançando contra a atual a sociedade, o próprio governo, tentando estabelecer coisas que são como uma espada que vão dividindo a própria igreja. Muitos cristãos estão indo numa direção, líderes cristãos, entrando num relativismo violento, porque deixaram de ser esses sentinelas que estão posicionados na verdade de Deus, que estão constantemente meditando nessas verdades, que estão se alimentando de Cristo, do conhecimento de Deus, que estão tendo um desenvolvimento da fé cristã que está sempre amadurecendo. Então, eu falo com você, querido líder, a respeito disso, chamando você para se posicionar dessa maneira, como alguém que está o tempo todo se alimentando das riquezas de Cristo para ser esse sentinela nas muralhas da sociedade. Então, a Escritura está cheia de princípios e de ensinamentos sociais e culturais. E quando Deus nos concede isso, o próprio Cristo, no Sermão do Monte, falou sobre vários assuntos. Por exemplo, ele falou sobre casamento, ele falou sobre divórcio, né? A Escritura nos mostra a responsabilidade que nós temos com os pobres. A Escritura nos fala sobre o relacionamento de patrão e empregado. Quando a Escritura fala a respeito dessas coisas, ela está dizendo para os filhos de Deus terem esses princípios, esses valores, uma conduta alinhada com isso, e também influenciar a sociedade na qual
está inserido, estamos inseridos. Ficarmos em silêncio, ou mesmo sermos agentes secretos, pessoas que não se revelam, não revelam sua cosmovisão bíblica, sua maneira de ver o mundo firmado na Escritura, e não dão testemunho, deixando a verdade disponível para as pessoas pensarem, na escola, no trabalho, a vida diversa que nós temos com as nossas comunidades, no lugar onde moramos, onde habitamos, e os relacionamentos que possuímos, no lugar onde cultuamos, no lugar onde nos reunimos para juntos cultuar a Deus. Todos esses desafios são, de fato, desafios que o Senhor nos tem dado para refletirmos a sua glória, revelarmos o conteúdo das suas ideias, revelarmos a sua vida. Então, esses ensinamentos sociais e culturais da Bíblia sobre moralidade nos investimentos, uso certo dos recursos financeiros, o bem-estar da família, o funcionamento apropriado do próprio Estado, os deveres dos cristãos a respeito de impostos, a questão da herança, a importância de deixar herança e de punir criminosos, tudo isso a Bíblia fala. Se a Bíblia fala, tanto a sociedade como o governo precisam de uma igreja que esteja vigilante a respeito dos perigos, quanto esses princípios são desrespeitados, e também anunciando profeticamente qual a direção, quais os princípios que devem ser considerados, levando as casas de leis, levando as casas de governo, levando as casas de justiça, essas ideias, esses princípios, as preocupações que temos como cidadãos quando esses princípios são quebrados e as consequências disso sobre a sociedade, sobre a vida, sobre a família, sobre a economia. Então, esse é o nosso dever. Nós não temos que converter todo mundo, mas nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo e apontar para as suas ideias, apontar para o seu governo, apontar para os princípios e valores do seu caráter, trazer a influência desse caráter nesses lugares governamentais, nesses lugares onde as ideias e as leis são discutidas, onde os tribunais estão estabelecidos, a justiça está julgando, para que os tribunais ofereçam justiça. Muito bem, eu quero chamar cada um de vocês para refletir a respeito disso, sobre a importância de realmente sermos esses sentinelas das muralhas, de sermos líderes responsáveis por equipar os cristãos. Esse é um outro trabalho, um trabalho externo de ser vigia junto à sociedade e ao governo, mas também um trabalho interno de equipar os santos para que eles sejam também esses sentinelas. Nós temos uma dupla tarefa como líderes nos 5 ministérios, líderes proféticos na vida da igreja. E eu oro agora que essa compreensão esteja com você, seja sobre a sua vida. Você possa compartilhar também essa mensagem com outras pessoas e outros líderes, desafiá-los a participar efetivamente dessa ação de levar a influência do governo de Deus, tanto à sociedade quanto aos governos. E eu oro que você tenha êxito nisso e quero continuar conversando com vocês. Até a próxima semana. Um grande abraço e compartilhe essa mensagem. Deus o abençoe. Shalom.